Pronto. Bom dia para vocês aí no Brasil. O meu nome é Caterine, eu sou representante de desenvolvimento de mercado de toda a América Latina aqui na Easy Software. E hoje a gente vai conversar sobre a nossa versão 12, que foi lançada, acho que há umas 2 semanas, mais ou menos, e que vocês já devem ter visto que no nosso site, né, nas versões de teste gratuitas, se você conecta, você já pega a versão 12. Tá? Existem várias coisas novas, mas são normalmente pontuais, né, nos módulos. Eu vou mostrar, né, por cima tudo que está acontecendo e depois focar num novo recurso que a gente adicionou à nossa ferramenta. Então, vamos compartilhar minha tela. Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui. Isso. Então, se vocês forem no nosso site, qualquer um, tanto no Easy Project quanto no Easy Redmine, é só vocês colocarem aqui na lupa V12, tá? V12, e vocês vão ter o primeiro resultado vai ser essa página, tá? Onde vocês vão conseguir ver todas as novidades que vieram com a versão 12, tá? Então, assim, é muita coisa, detalhe, acho que provavelmente nem vale a pena ser mencionado aqui, algumas coisas que são mais para desenvolvedores, né, e para uma galera mais técnica, que não é a minha parte, tá? Mas eu vou poder tentar responder as perguntas, se tiver alguma no final do nosso webinar. Mas, como eu te falei aqui, vocês podem ver todos os recursos que foram adicionados, tá? Aqui no Easy Redmine e no Easy Project também. Vocês vão ver que, como a gente sempre fala, né? As ferramentas, elas são muito iguais. A grande diferença entre o Easy Project e o Easy Redmine é que o Easy Redmine, ele vem com um suporte, né, para a ferramenta Redmine, que é onde tudo começou, né? Onde a Easy nasceu há 10, 15 anos atrás. Então, quem quiser saber com mais detalhes, como eu falei, é só ir no nosso site e dar uma olhadinha nessa lista. Outra coisa que também pode ser compartilhada com vocês é essa tabela, tá? Onde a gente pode ver na nossa versão 10, que pulou para a versão 12, os benefícios, e também tem aqui a versão 11, tá? Acho que 99% dos clientes no Brasil estão na versão 11, né? Porque a gente está há muito pouco tempo no mercado brasileiro, mas, de qualquer maneira, tem aí alguns que ainda estão lá, uns 2 ou 3 que estão na versão 10 e que podem conseguir ver toda essa diferença. Essa tabela ela não está no nosso site, quem quiser é só mandar um e-mail para mim que eu posso compartilhar. Infelizmente, esse material eu só tenho em inglês, tá? Mas se tiver algum ponto específico que alguém quiser discutir ou aprender mais, a gente pode conversar e eu posso explicar sem problema nenhum, tá? Agora, vamos começar, né? Esse aqui é a nossa ferramenta, como eu falei, o nosso teste gratuito, ele está disponível no nosso site, tá? Qualquer pessoa pode abrir um trial ou um teste gratuito, e você vai ter o acesso por 30 dias, tá? Uma das grandes diferenças que a gente vai ver da versão 11 para a versão 12 é o layout, né? Que a gente fez um rebranding, rebranding, enfim, um desenvolvimento novo da marca, né? Então, assim, você pode ver até que, inclusive, aqui no meu background, o nosso logo mudou, a parte de marketing toda mudou. A metodologia da Easy continua a mesma, tá? Mas como já fazia muitos anos que a gente estava com o mesmo logo, com a mesma, né, com a mesma cara, foi feito toda essa renovação, né, de layout, então você pode ver isso um pouquinho aqui na ferramenta. Uma coisa que mudou foi o calendário, que veio desse lado para o outro, alguns módulos foram adicionados, tá? E aqui também vocês vão ver que teve algumas mudanças no menu, tá? Mas não foi nada drástico, a cor continua sendo o nosso azul básico, a cor não mudou, o que mudou foi realmente o logo da empresa, tá? Agora, falando de layout, acho que a maior mudança de todas é na criação de tarefas, tá? Então, se a gente for aqui, a gente criar uma tarefa nova, você vai ver que essa página ela é completamente diferente,
tá? Alguns campos novos foram adicionados aqui do lado. Aqui ficou mais fácil para fazer o anexo de arquivos. Inclusive, na verdade, você não precisa nem soltar aqui. Se você puxar um arquivo e soltar em qualquer parte da tarefa, ele vai ser anexado automaticamente, tá? Obviamente, se respeitar o tamanho de 5 megabytes. Um outro ponto importante é a parte de edição aqui de comentários. Na verdade, em todos os momentos onde você vai ver essa janela aqui de descrição, que a parte de edição você consegue fazer essas listas com marcadores automáticos. Existem algumas melhorias, tá? Na hora de escrever, como se você estivesse escrevendo por um Word, né? Normalmente. Aqui embaixo também foi uma grande mudança. Você consegue fazer algumas coisas novas, tá? Na parte da tarefa que antigamente não tinha. Né? Mas, como eu falei, nenhuma mudança assim, extremamente drástica, mas ela só simplesmente está muito melhorada. Tá? Por exemplo, iniciar temporizador de tarefa agora, isso aqui, adicionar colegas de trabalho, tudo isso aqui são coisas novas, que antigamente você não podia. E, inclusive, colocar story points e já automaticamente agregar a tarefa dentro de um sprint, se for o caso para quem trabalha com a metodologia ágil. Talvez deve ter mais algumas coisinhas pequenininhas, mas esses são os pontos principais. Tá? Outra coisa que também mudou em termos de layout, ou até, na verdade, recursos, no nosso gerenciamento de recursos, a grande mudança foi a visualização de quarters e years, que na verdade são os trimestres, né? Que pelo menos aqui no mercado europeu, no mercado americano, são 2 pontos, principalmente a questão de quarters, né? O trimestre. Aqui por exemplo, a nossa empresa ela só trabalha em trimestres, né? Eu não tenho nada de mensal, eu não quero saber de lucro mensal, eu quero saber do lucro trimestral. E essa visualização ela foi agregada, e esses filtros fixos aqui, eles também foram agregados para vocês poderem dar uma visualização um pouquinho melhor. Tá? Vamos lá, vamos ver. Agora eu vou comentar algumas mudanças, tá? Que não estão aqui, porque eu acho que essas mudanças elas são muito, por exemplo, a integração com o GitHub. Isso é uma coisa muito técnica, né? Antigamente a gente tinha o GitLab, agora temos o GitHub também, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, me manda um e-mail, porque aí eu tenho que passar isso para a parte de desenvolvimento, porque não é da minha área e eu não vou saber dizer muitas informações sobre isso, mas é só uma adição, tá? Então, assim, antes a gente só tinha 2 tipos de integração, agora temos 3. A parte de mind maps, também uma coisa interessante, que hoje você consegue mudar um mind map de um projeto para o outro, né? De uma maneira muito mais fácil. E outra coisa que também foi anexado, que é importante, não é que é anexado, que foi melhorado, é a autentificação de 2 fatores. Antigamente, eu falo como se fosse do tempo, né? Na versão 11, a autentificação de 2 fatores, ou ela tinha ou ela não tinha, né? Era ou todo mundo tem ou todo mundo não tem. Agora, você consegue colocar só ver se tem alguém que não está me escutando, de repente. Tá. Depois eu respondo as perguntas, tá? Era só para saber se você, de repente, não estava escutando, aí era um problema, certo? A autentificação de 2 fatores, ela pode agora ser feita individualmente. Então, assim, você tem por exemplo, um consultor externo, você quer que ele tenha, ou um grupo específico que tenha, então você agora pode fazer essa filtragem, tá? Agora, a grande novidade da versão 12, eu nunca consigo fazer essa barra embora, é muito chato essa barra, porque eu vou descobrir como é que faz. É o nosso módulo de gerenciamento de recursos ágil, tá? Não é um painel Scrum, não é um painel Kanban, tá? Não, vamos ver se eu consigo. Nunca vai embora. Enfim, é uma maneira de organização lá de cima, tá? Isso aqui ele não é o micromanagement, né? Que a gente, normalmente as empresas estão tentando fugir dessa história. Então, assim, é um recurso completamente novo, é um módulo que foi desenvolvido pela Easy, tá?
vamos dizer, a grande novidade da V12, tá? E, como eu falei, é para você fazer uma organização geral e por cima, tá? Então, ele tem uma visualização bem amigável e um manuseamento muito amigável também. E o que vai acontecer? Você vai, na hora que você criar um projeto, vou mostrar para vocês, você vai criar um projeto, você vai poder adicionar ele dentro desse módulo ou não, mas não aqui do lado, aqui embaixo, tá vendo? O projeto é gerenciado no gerenciamento de recursos do Azure. Então, você clica aqui e o projeto ele vai automaticamente ser adicionado a esse módulo. Agora, você pode adicionar o projeto depois, obviamente, tá? Vamos voltar aqui ao nosso módulo. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 visões diferentes dentro desse módulo, né? Vou só deixar ele entrar, pronto. A primeira visão é projetos, aí depois eu tenho a visão por equipe e a visão por pessoal, tá? Se eu estiver na visão de projeto, obviamente, eu posso adicionar qualquer projeto que eu tiver acesso, né? Não se lembrem disso, dentro desse módulo, tá? Então, assim, aqui agora eu estou com, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos, tá? Dentro desse módulo, e eu posso, como eu falei, fazer uma organização lá de cima, tá? Ele não tem nenhuma conexão com tarefas, tá? Então, você nunca vai ver tarefas aqui. Você vai ver sempre a questão das pessoas, das equipes e dos projetos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse aqui, fase 1, Client Zone Development. Então, aqui eu tenho as datas, tá? E as datas de cada equipe que estão aqui dentro. E uma coisa interessante que foi anexada na ferramenta são... às vezes me foge, realmente, português. Skill set. São capacitações que a pessoa pode ter, acho que talvez funcione assim. Então, por exemplo, você tem aqui o Red Developers, você sabe que é o time do Scrum, que é uma galera que sabe mexer com o Scrum. E aqui você tem a capacitação que aquela pessoa tem. Obviamente que essas capacitações, elas podem, vocês que vão ter que criar, né? Porque, por exemplo, a gente está numa empresa de software, então a gente precisa saber CSS, Ruby, por quê? Porque são capacitações que fazem diferença no nosso dia a dia. Para vocês, podem ser coisas completamente diferentes. Então, essas capacitações, elas têm que ser criadas, e aí vocês vão poder colocar. Então, na hora que vocês vão organizar o projeto, vocês vão colocar aquela pessoa ou aquela equipe, dependendo de que tipo de capacitação que ela tem. Tá? Esse é só, como eu falei, um recurso novo. Então, assim, eu vou ver a visão de projetos, visão de equipe e visão pessoal. Eu vou começar pela visão pessoal, né? Porque aí agora a gente tem todas as pessoas, né, que estão aqui na empresa, e aqui a gente pode editar habilidades, tá vendo? A ferramenta não editar habilidades do funcionário. Então, como eu falei, você pode clicar e selecionar as habilidades que a gente tem aqui. Essa lista, como eu falei, ela vai ser completamente diferente para vocês. E você vai adicionando, vamos colocar aqui PM, que é Project Management, e você coloca ainda o nível, né, que a pessoa tem, e aí ela vai aparecer aqui. Então, de novo, você vai poder trabalhar com essa pessoa sabendo que tipo de capacitação que ela tem, tá? Toda vez que você clica, você tem acesso ao que você está, aonde você está. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de férias, certo? Se eu tiver uma visualização por dia, por exemplo, eu vou conseguir ver. Então, você consegue também trabalhar com essas pessoas de acordo com a carga horária e a capacidade delas, tá? Aí, a gente vai aqui para a visão de equipes. Aqui é muito similar, tá? Só que agora a gente tem aqui a equipe e eu consigo visualizar quem são as pessoas que estão dentro dessa equipe. De novo, a questão das habilidades delas. E aqui, aonde que essa pessoa está trabalhando, e você pode fazer modificações. Não, desculpa, não nesse módulo agora, você vai poder fazer modificações na parte de projetos. Mas você consegue visualizar, tá, em qual projeto que essas equipes estão trabalhando.
E aí, por último, a gente tem aqui a visualização de projetos, que era o que eu estava mostrando no começo. Vamos voltar agora aqui para a semana. Então, você sabe, tá? Você consegue fazer as mudanças, tá? De acordo com a necessidade de cada um. Então, vamos passar esse aqui para cá, esse aqui para cá, e assim por diante. Você pode adicionar projetos, você pode adicionar pessoas, eventos, remover o projeto desse modo, e assim por diante, tá? Uma outra coisa interessante é que você consegue criar visualizações e salvar, tá? E aí você vai ter aqui os seus filtros e você consegue ir diretamente para essas visualizações que foram criadas, tá? Então, assim, esse é o resource... Eu até esqueci já, olha só. Gerenciamento de recursos ágil, tá? É complicado você ficar fazendo isso em várias línguas diferentes, tá? E esse é o grande lançamento da versão número 12, tá bom? Eu vejo que tem uma pergunta aqui agora. Tem uma, por exemplo, bater o Bitbucket. Não sei, para falar a verdade, não sei nem o que é isso, tá? Como eu falei, eu sou da parte de vendas. Se você me mandar um e-mail, eu encaminho isso para o nosso desenvolvimento e aí eu posso te responder, tá? O que está no nosso roadmap, eu ainda não tenho acesso. O que eu sei é que a gente já está preparando a 12.1, que vão ter algumas melhorias, principalmente na parte de helpdesk, mas aí eu vou passar isso para eles, eu posso te responder. Mas, por favor, me manda um e-mail pessoalmente, tá? Só mostrar... Sabe, não sei se eu consigo tirar isso daqui, né? Como eu falei para vocês, a gente tem várias outras diferenças, tá? Outras diferenças, não, outras melhorias, mas são, como eu falei, são muitas coisas pequenas e detalhes que eu acho que não faz muito sentido a gente ficar aqui mencionando uma por uma, né? E qualquer coisa, vocês também sempre podem entrar em contato com a gente e a gente responder. Eu estou olhando aqui na minha lista, eu esqueci uma coisa muito importante, tá? Vamos voltar para cá, que é a parte dos Dynamic Filters, né? Que isso também ele já tinha antes. Vamos ver se eu consigo fazer isso direitinho. Eita. Acho que agora, só porque eu quero fazer, eu não vou conseguir mostrar para vocês, né? A gente já tinha a parte de Dynamic Filters antes, mas eles tiveram algumas melhorias em termos de layout, em termos como é que fala? Da primeira coluna, que agora você consegue fazer a visualização, tá vendo? Todas elas agora são em termos de as cores, né? Das urgências, elas antes era só aqui do lado, agora você consegue visualizar ela de uma maneira muito mais fácil, tá? Não era isso, gente. Por que eu não consigo? Agora, só porque a gente está fazendo, né, ao vivo, assim, mostrando para todo mundo, a gente tem esses... Pronto. E na parte de... Deixa eu ver, os filtros salvos, tá? Então, todo esse layout aqui também foi mudado, tá? E é uma também das mudanças importantes que foram agregadas à V12. Por isso, gente, se tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. Se não, a gente acaba por aqui. Esse foi curtinho, né? Não é, como eu falei, não foram mudanças tão grandes que foram feitas, né? Como da versão 10 para a versão 11, que foi muito maior. Não mais nada? Então, tudo bem? Vamos parar de compartilhar. Como eu falei, meu nome é Caterine, vocês têm o meu telefone e os meus dados no nosso site, tá? Aproveitem para testar a versão nova, ela está muito mais amigável, muito mais fácil de se mexer do que a anterior. Então, qualquer dúvida que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo ou com qualquer um dos vendedores aqui da ISE, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.